Olá, meu amigo, minha amiga, aqui outra vez, graças a Deus, para mais um início de semana e mais uma semana de trabalhos. E nós vamos começar com notícia boa, porque, evidentemente, para a democracia é uma notícia ótima, decidido. Bonet vai denunciar Bolsonaro. Mas antes disso, eu quero fazer um pequeno comentário. Queridos, eu não consigo entender como é que alguém pode ser tão sem caráter, tão humilhante, tão canalha, tudo que se possa imaginar de pejorativo que haja para o ser humano esteja nesse serzinho que eles chamam de mito, o bolsonarismo, claro, e a família como um todo. Passaram esses últimos dias, essas últimas semanas, só demonizando, implorando por Trump, inventando coisas sobre o Musk, fazendo falas com a inteligência artificial portuguesa de coisas que o Trump não disse, o Bolsonaro dando entrevistas, ele querendo entregar o Brasil para os Estados Unidos, sinalizando ao Trump, se o Trump libertar ele das garras do STF, ele entrega o Brasil, monta a base militar dentro do Brasil, nas fronteiras, na tríplice fronteira, sai da OMS, etc. e tal. E a pergunta que eu faço é esta: qual é o slogan desta gente? Qual foi o slogan dessa gente? Deus, pátria e família. Vamos por partes. Deus nunca existiu na vida dessa gente. Família é outro devaneio, também apenas fachada e situações montadas para eles poderem aparecer na mídia como uma família, especialmente o Bolsonaro com suas mulheres, mas em meia verdade, tudo não passa de uma grande farsa. E a pátria? Qual é a pátria desta gente? Do Bolsonaro, do Bananinha, do Flávio, do Nicolas Ferreira e de outros tantos bolsonarianos. Que pátria eles querem defender? É a pátria americana que deve tomar o Brasil? É sobre isso que nós temos que refletir. E por isso que nós temos que nos insurgir, para sufocar esse tal bolsonarismo. E aí não dá para entender como é que esta gente ainda consegue endeusar ou defender ou fazer críticas contra a corte, contra o 8 de janeiro, quando em verdade está tudo mais que provado. E eu disse há muito tempo que seria o juízo final deles. Tanto é verdade que eles estão como Satanás, fazendo de tudo para enganar o gado deles e tentar, além do que eles estão tentando, uma interferência americana que não vai acontecer, é tentar mobilizar esse gado para uma ação mais violenta, ou pior que o 8 de janeiro, contra a denúncia ou contra a condenação do Bolsonaro. Simples assim. Então é isso que nós temos que pensar, e é contra isso que nós devemos nos insurgir, e nós devemos nos firmar cada vez mais em prol da democracia e sufocar essa extrema-direita nojenta e canalha. Eu quero começar passando um vídeo do Bolsonaro falando sobre ficha limpa, que ele votou na ficha limpa, mas que ela não tem mais valor. Então assiste esse trecho e depois eu tenho mais coisas para te mostrar, além do meu comentário final. Vai lá. A lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E ponto final. Aí está. O cara tem o caracolismo de dizer que a ficha, ele votou, mas a ficha limpa é para perseguir a direita. Então ele era de esquerda. Como é que é isso? É confuso. Mas na CNN, o Marlon Reis, o criador da ficha limpa, deu uma entrevista. E vamos ver o que o Marlon Reis diz a respeito, inclusive sobre o que o Bolsonaro disse, que é só para perseguir a direita. Assiste aí e vem comigo para a grande notícia, que é a oferta da denúncia. Estou te esperando. Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 porque Luiz Inácio Lula da Silva foi declarado inelegível com base na lei da ficha limpa. Sim. Então a lei está protegendo esquerda ou direita? É uma lei, é algo abstrato. Se alguma dessas duas
algum desses dois projetos fosse aprovado, nós teríamos já nas eleições de 2026, não apenas Jair Bolsonaro, mas uma multidão de pessoas condenadas por compra de votos, pessoas condenadas por ter desviado a máquina pública para se eleger, dinheiro público, verba pública para comprar apoio político, pessoas que compraram lideranças, esse tipo de gente que é condenado por abuso de poder político e econômico. Então, é muito sério e não tem nada a ver com o que está sendo dito. A questão é que no Supremo, nós temos certeza de que tem 3 pilares para uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei dessa natureza. Primeiro, a falta de razoabilidade do prazo, porque a Constituição exige que a inelegibilidade ela tenha um prazo razoável. Está escrito na própria Constituição, no parágrafo 9 do artigo 14. Segundo, o casuísmo, que mencionamos há pouco. A falta de abstratividade, o fato de ser dirigido para beneficiar uma pessoa, isso torna também uma lei inconstitucional por abuso do poder legislativo. E terceiro, é o princípio da vedação de retrocesso em matéria de direitos fundamentais. A lei da ficha limpa é um direito fundamental da sociedade brasileira. Sim. O direito de ter um registro de candidatura que leve em conta os aspectos da vida pregressa do candidato. Aí está. Como bem disse o criador da ficha limpa, não é de esquerda nem de direita. Não fosse isso verdade, o Lula não teria ficado inelegível. Ele foi eleito. E ele deu todos os motivos que não preciso adentrar. Você não é um idiota, você entendeu o que ele falou. Então é um absurdo. Isso significa dizer que ele está enterrando a possibilidade de, na Câmara dos Deputados, virem com esse tal projeto de ficha limpa. Vai ser barrado no Senado e, se não acontecer, eu já disse isso também, cai no STF como inconstitucional. Mas agora vamos à notícia. O Estado de Minas publicou a coisa de um dia que tentativa de golpe, PGR planeja fatiar denúncias e incluir Bolsonaro na primeira leva. Coisa que eu não acho, que eu acho que demorou até, embora eles tenham feito todo um apanhado para fazer, pegaram as férias, etc e tal, como vocês já sabem, ficaram trabalhando, e nisso foi incluído as joias, o cartão de vacina e a tentativa de golpe. As denúncias contra os idealizadores de uma tentativa de golpe do Estado devem chegar em partes ao STF, Supremo Tribunal Federal, a partir deste mês. Os 40 indiciados do relatório da Polícia Federal devem ser alvo de acusações formais da PGR, Procuradoria-Geral da República, de forma individualizada. Segundo fontes do Tribunal e da Procuradoria, a acusação contra Jair Bolsonaro está incluída na primeira leva. Ou seja, demorou, mas vai acontecer. Então, a primeira denúncia será da tentativa de golpe, o que já era para estar acontecendo. E aí nós vamos dar um termo nessa situação. Então, é uma boa notícia que o Gonê faça o seu trabalho e eu até estava para fazer um vídeo para ver se ele se comportar como um Augusto Aras. Mas depois tem ainda o cartão de vacina e depois tem ainda as joias. Então, como é que alguém vai querer ficha limpa se o cara já está inelegível, como disse o próprio Marlon, sobre a questão de desvio de dinheiro, compra de votos, compra de lideranças partidárias que foi entregue do orçamento secreto para o Centrão, dentre outras tantas coisas, querem falar em ficha limpa, em mudar ficha limpa, em anistia, sem anistia. Então, meu querido, minha querida, eu te peço a grande gentileza, você que chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, todas elas, deixa o teu certinho, deixa um comentário e principalmente compartilha esse vídeo, porque nós temos que chegar com esse vídeo em mais pessoas, especialmente no seio bolsonarista, porque evidentemente o Bolsonaro, que já estava apavorado, agora sei lá como é que ele está. Nem podemos imaginar a situação desse serzinho abjeto, nojento e escroto que oferece a nação brasileira para um império decadente que é os Estados Unidos por conta da sua liberdade. E os bolsonarenos
que comece a se acostumar e pensar no outro para 26, que eles ainda não têm, porque o próprio mito está trancando essa pauta. Mas, evidentemente, a soja direita vai achar alguém mais ou menos como o Bolsonaro, mas mais contido, uma linguagem mais mansa, mais lobo em pele de cordeiro. Simples assim. Está dado meu recado, que é a voz libertadora. Você é uma voz libertadora e, como eu sempre digo no final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. E lembrando, tem muita coisa boa para a gente ver essa semana e eu estou contando contigo. Tchau.